E essa é a nossa live de segunda. O intuito é colocar o áudio dessa palavra aqui lá no Spotify também. Vou mandar para você. Bom dia, bom dia. Estou com uma palavra aqui para trazer para o seu coração nessa manhã. E eu creio que a segunda-feira é um pavor para muitas pessoas. Muitas pessoas começam a semana desacreditados, começam a semana aflitos, começam a semana pensando basicamente nos problemas. E eu acredito que começar a semana entregando o nosso melhor, nosso coração para Deus, é um ato de fato de primícia, é um ato de fé, é um ato de adoração. E a palavra de hoje que eu tenho que trazer para você é sobre o segredo. Existe um segredo no coração de Deus, existe um segredo que Ele quer revelar para você. E a palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, que segredo é esse que Deus tem para mim, tem para você? Bom dia, Saulo. Bom dia, Ju. E, na verdade, esse segredo muitas vezes ele é revelado em momentos em que a gente menos espera. Em momentos que a gente menos espera, os segredos do Senhor é revelado ao nosso coração. Eu quero ler com você uma passagem que está lá em João 8. João 8, quando Jesus, depois que ele gera uma polêmica ali no templo, ele sai, ele vai para o Monte das Oliveiras e depois ele volta para o templo. A Bíblia fala que ele começa a ensinar novamente. E no começo do capítulo 8, ele diz que Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem o que de acusar ele. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E, inclinando novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo as respostas, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher de pé diante dele. Então Jesus levanta e pergunta à mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém os condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus também disse: Também eu não o condeno. Vai, não peques mais. E o que eu vejo? Que às vezes a gente precisa só de uma acusação para a gente ficar sozinho com Jesus. Às vezes a gente precisa só de uma situação onde as pessoas não concordem, onde as pessoas nos acusem, onde uma falha nossa levanta muitas suspeitas entre as pessoas, para que quando a gente conseguir se levantar e se recompor, a gente olhar e ficar face a face com Jesus. Então, muitas vezes, uma situação que diante dos homens vai parecer o fim do mundo para você, pode ser a situação que vai colocar você sozinho com Jesus. Então aqui a gente vê claramente que a religiosidade estava instalada
e presa na mentalidade daqueles fariseus, daqueles escribas. E quando a gente fala fariseu e escriba, a gente pensa muitas vezes que eram pessoas realmente más, mas eram de fato grandes estudiosos da palavra de Deus. Só que eles não tinham uma revelação de Jesus como Messias. E aquela mulher foi pega e foi colocada no meio deles, entre eles e Jesus, para que Jesus falasse algo sobre ela. E aqueles fariseus esperavam que Jesus virasse e falasse: olha, de fato, a lei de Moisés diz para a gente apedrejar, vamos apedrejar e vamos matar ela. Só que o que eles não contavam é que Jesus tinha um amor maior que tudo, maior que todos. Não só por eles, mas também por elas, por aquela mulher. Será que se aqueles fariseus, se aqueles escribas tivessem compreendido esse amor, será que eles não ficariam a sós com Jesus também e revelar o segredo? Para Jesus revelar o segredo que eles tinham para ele? Agora tem um fato interessante que está lá em Jeremias 17:13. Porque muitas vezes a gente fica pensando, por que Jesus estava escrevendo? O que Jesus estava fazendo, escrevendo no chão? Por que ele não se levantou e não discutiu e não debateu, às vezes não argumentou com aquele povo? Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz é para cumprir algo que o Pai já disse lá atrás. Jeremias 17:13 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Essa passagem diz que o nome das pessoas que abandonam a Deus, que não reconhecem o Senhor Jesus de fato, será escrito no chão. Será que Jesus não estava escrevendo no chão o nome daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher? O nome daquelas pessoas que não compreenderam o amor que Jesus teve por aquela mulher? O que Jeremias 17:13 está dizendo é que o nome daquelas pessoas que abandonam a Deus será escrito no chão. Mas a palavra de Deus também diz que o nome daqueles que confessam, que entregam a sua vida a Jesus, será escrito no livro da vida. E eu quero acreditar que o meu e o seu nome não será escrito no chão. Que a religiosidade não será grande o suficiente para fazer a gente não olhar para as pessoas com amor. Mas talvez você já foi acusado, talvez você já foi envergonhado, talvez você já foi rejeitado, talvez você foi exposto. E o que falta, na verdade, muitas vezes é uma situação para você ficar a sós com Jesus. Assim como essa mulher ficou a sós com Jesus. Pode ser uma acusação, pode ser um trauma, pode ser um medo, pode ser uma falência, pode ser uma situação no casamento, pode ser uma situação na empresa. E a gente olha muitas vezes e pensa que é o fim do mundo, mas talvez é Deus colocando você para sentar numa mesa com Ele e falar assim: filho, me escuta. Talvez é Deus colocando você para parar um pouco. Talvez é Deus colocando você para escutar um pouco mais dEle. Porque Jesus, Ele não vai falar com você no meio da multidão. Sinto muito. Ele pode falar algumas coisas para você que vai servir como edificação para a igreja, para o corpo. Mas tem coisas que Deus só quer falar para você. Tem coisas que Deus só quer falar para você no secreto. E às vezes o que te falta é sair um pouco do contexto, é sair um pouco do protocolo, é sair um pouco da lei, assim como aqueles escribas estavam com a lei na mão. E falando: mestre, a lei de Moisés diz para fazer isso, o que o Senhor diz? E às vezes não cabe na nossa cabeça pensar que Jesus, que veio para cumprir a lei,
fosse ter um argumento tão contraditório à lei, para aqueles mestres da lei. Sabe o que eu aprendo? Que aonde a gente acha que a gente é mestre, a gente não aprende mais nada. Aonde você acha que você já sabe de tudo, você não vai aprender mais nada. Então, se você acha que você já viu de tudo de Deus, você sabe de tudo de Deus, você conhece o jeito de Deus agir, você conhece o jeito de Deus falar, eu sinto muito, você não vai aprender mais nada de Deus pensando assim. Por isso que muitas vezes eu bato na tecla, eu falo, Deus não age diante de protocolos. Deus ele não vai agir conforme a sua vontade. Deus ele não vai agir conforme a sua mentalidade. Você precisa começar a acreditar nisso. Você precisa começar a viver isso. Você precisa começar a entender o mundo espiritual de uma forma que você ainda não entende. Se você pensar na situação daquela mulher que foi pega e foi colocada para envergonhá-la diante de todo mundo, mas aquela situação foi o suficiente para ela ficar sozinha com Jesus. Traz isso para a sua vida hoje. Se você está passando por depressão, se você está passando por ansiedade, se você está passando por dificuldade de dormir, por insônia, se você está passando por diversos problemas, que às vezes a única coisa que você pensa é que esse problema vai te envergonhar, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com a sua reputação. Jesus não estava nem aí para a sua reputação. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas iam pensar e falar dele. Se você estiver preocupado com isso ainda, peça hoje para Deus. Deus, arranca isso de mim. Isso é orgulho, isso é ego, isso é vaidade. E eu sei o que eu estou falando para você. Eu peço isso diariamente para Deus. Deus, quebra o meu orgulho humano, quebra a minha vaidade, quebra o meu ego. Porque eu quero cumprir a sua vontade, eu quero cumprir o seu propósito, eu quero cumprir a sua missão. E o que a gente precisa é pegar toda uma situação de vergonha, de vexame, de acusação, de frustração e entender que essa situação vai nos deixar face a face com o Rei dos Reis. Muitas pessoas ouviram Jesus. Muitas pessoas, multidões, ouviram o que Jesus disse. Eu quero que você abra comigo em Mateus 13. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você aqui, para a gente não estender muito. Algumas pessoas pensam que Jesus falava em parábolas, falava em histórias para deixar as coisas mais bonitas, para deixar a história um pouco mais enfática e um pouco mais ilustrativa para as pessoas entenderem. Mas a verdade é que Jesus, quando ele falava para multidões, ele falava em parábolas, em enigmas, em histórias. E chegou lá no verso 10, no capítulo 13, os discípulos perguntaram, Jesus, mestre, por que o senhor fala em parábolas? E ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não lhe é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que se cumpre neles a profecia que está em Isaías. O que está em Isaías? Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Sabe o que Jesus disse? Que para a multidão ele falava em enigmas, em parábolas, para eles não entenderem. Para eles não entenderem de fato. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, mas para vocês é conhecido o reino dos céus. E se você está aqui hoje, 6h19 da manhã, escutando uma palavra dessa, o que eu tenho para dizer para você? A você é dado o reino dos céus. Se você decide buscar um Jesus na intimidade, onde as pessoas não vão te ver, onde você não precisa colocar a sua melhor roupa para você desfilar na igreja, onde você não precisa dar o seu melhor dom, o seu melhor talento, onde você não precisa estar num ambiente para adorar a Deus, mas o seu coração é um lugar de adorar a Deus, a você é conhecido o reino dos céus.
A você é conhecido o reino dos céus. E Jesus veio isso para cumprir o que está escrito em Salmo 78, 2. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei os enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Não os encobriremos a seus filhos, cantaremos vindoura geração os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que Ele fez. Sabe, às vezes a gente não consegue mensurar tudo que Jesus pode fazer. E aí hoje eu abri a minha Bíblia em Coríntios 2, 9, e lá diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes a gente usa isso como algo profético e bom e até motivacional para trazer para dentro de nós uma esperança, uma fé. E eu falei: Deus, isso é muito lindo. E ele falou: filho, lê um pouco mais. E está escrito no verso 10: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. E aí a gente pensa, se Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, que amor é esse? Que amor é esse que o mundo não conhece e que as multidões que muitas vezes ouvem Jesus não conhecem? As multidões que estão presas em parábolas, que estão presas em enigmas, que estão presas em misticismo, num rito muitas vezes religioso e não relacional. A palavra diz que tudo aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, Deus vai revelar a você por meio do Espírito. Isso não é um jargão evangélico, isso não é uma falsa promessa, isso é o que está escrito na palavra de Deus. E Deus, ele pode revelar muito mais para você. Deus, ele pode revelar muito mais para você, se você o buscar de todo o coração. Se você entregar a sua vida para Ele todos os dias. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do seu recurso, Ele não precisa do seu talento. Foi Ele que te deu tudo. Vamos parar com isso. Vamos parar de achar que Deus ele precisa de algo nosso. Sabe, o que impressiona a Deus não é o que Ele nos dá, os talentos, os recursos. O que impressiona a Deus é o que a gente decide abrir mão para estar com Ele. É isso que impressiona a Deus. Eu quero repetir para você. Jesus fala com você sem segredos. Jesus fala com você sem enigmas. Então, se você ouviu algo e você não entendeu, busque nele. Se você ainda não entender, talvez não seja ele que falou com você. Talvez seja só algo de um coração de outro homem, algo de um coração de outra mulher que tentou persuadir você. Esteja sozinho com Jesus, como aquela mulher esteve. Esteja sozinho com você, como os discípulos estiveram com Ele. Todas as vezes que Jesus falava à multidão e se retirava, alguns discípulos iam com Ele e ficavam com Ele. E era ali que o segredo era revelado. E era ali que a intenção de Jesus era exposta cada vez mais. Que você seja daqueles que decidem estar com Jesus quando ninguém está vendo. Esse é o segredo. Que você decida estar com Jesus, de cumprir a vontade dele quando ninguém estiver olhando. É aquela oração que você chora, que você abre o seu coração
que você expõe seus segredos, expõe suas falhas, expõe seus medos. Porque muitas vezes a gente vai orar com uma listinha de compra na mão. Deus, eu quero isso. O ano está chegando, você vai fazer uma carta para Deus. Eu já fiz várias. Isso não está errado. Você pode fazer. Eu já testemunhei muitas coisas que se cumpriram em cartas que eu escrevi para Deus no começo do ano. Mas muitas coisas Deus cumpriu na minha vida, que eu não tinha nem noção, que eu nem pedi. E de fato eram bem melhores do que aquelas que eu tinha pedido. Então quando você estiver sozinho com Deus, rasgue o seu coração. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa estar com um louvor, um mega louvor tocando. Você só precisa de uma postura, de uma conduta. E é isso que eu desejo para você. Esse é o segredo. E lembra que eu disse lá no começo, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. E temor não é medo. Temor não é medo. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Temor é um sentimento profundo de respeito, obediência e amor a Deus. Que essa semana eu quero declarar na sua vida, você que está me escutando, se você puder dizer um amém, deixar seu coraçãozinho aí, toque nesse coraçãozinho para ver se você está interagindo. Eu quero declarar na sua vida que um segredo do coração do Pai será revelado para você ainda essa semana. Que o segredo do coração, direto do trono da graça de Deus, está sendo revelado na sua vida. Que você vai se movimentar, que você vai se mover, não por medo, não por decisões de outras pessoas, mas por uma vontade explícita e clara do Senhor Jesus. A palavra diz que a unção despedaça todo jugo. E nenhum jugo irá te conduzir mais. O jugo era aquele aparelho que coloca em cima do pescoço do boi, que direciona se vai para a direita ou para a esquerda. E na sua vida não existe isso. Eu quero orar por você. O intuito é da gente fazer toda segunda, das 6 às 6:30. E eu vou compartilhar essa ministração no Spotify para você ouvir depois, se você pegou no começo ou no meio. Mas eu quero orar para você nesses 2 últimos minutos, para você se preparar. Eu sei que você tem seu trabalho, você tem seus compromissos. E Deus está com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esse tempo, por esse momento precioso, Pai. Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor, Deus. Cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que está me escutando, Pai. Eu declaro, Pai, que essa pessoa não escutará a mim. Ela vai escutar o Senhor, Pai. Que o Senhor está falando no coração dela, Pai, nesse momento. O Senhor está revelando segredos do Senhor. O Senhor está revelando o teu propósito, Deus. O Senhor está abrindo os caminhos, o Senhor está dando força, o Senhor está dando graça, o Senhor está dando sabedoria, Pai. Ah, Espírito Santo, olhe para a casa dessa pessoa, olhe para as finanças, olhe para os empreendimentos, Pai. Deus, que essa semana ela está começando de uma forma diferente, Deus. Essa semana ela está começando de uma forma, Pai, através de revelação do céu para a vida dela, Pai. Deus, revela os teus segredos para os teus filhos, Pai. Que a gente se movimente, Pai, através da tua vontade, através da tua vontade, Deus. Que essa semana, Deus, o nível de revelação do alto, Pai, seja intensificado na vida dessa pessoa, Pai. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, Pai. E que tudo aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, que o nosso coração não consegue mensurar, Pai, o teu Espírito Santo, conforme diz a tua palavra, irá revelar para a vida dessa pessoa, Pai. E por onde ela passar,
ela irá derramar uma unção nova, uma unção fresca, uma unção que vem do alto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado a você que ficou até aqui. Nós temos um grupo da plataforma Elevar, é um grupo no WhatsApp fechado, você não paga nada para entrar nele e o link está aqui lá na minha bio. Então a gente tem um encontro às quartas-feiras, 8h30 da noite. A gente compartilha lá também pelo Google Meet, né, Saulo? Estamos juntos lá. E se você puder participar, vai ser bênção. A gente está sempre compartilhando desafios, conselhos, direcionamento, palavra do Senhor, palavra de sabedoria e de desenvolvimento pessoal também. Obrigado para você, Deus abençoe. Um abraço, boa semana.